Olá, eu sou a Isabel Santos e esta é a segunda edição do informativo falado do Observatório BR-319. Aqui eu te conto o que aconteceu de importante na área de influência da rodovia BR-319 durante o mês de março de 2023. E o título da matéria de destaque do mês do informativo número 41 do Observatório BR-319 é: Mapa online apresenta organizações de base comunitária localizadas na região dos rios Purus e Madeira. Iniciativa reúne informações sobre cadeias socioprodutivas sediadas em áreas protegidas para conectá-las com o mercado da Amazônia. Para dar visibilidade às organizações socioprodutivas e ao potencial da sociobioeconomia da região do Interflúvio Purus-Madeira, o Observatório BR-319 criou o painel Cadeias da Sociobiodiversidade, uma ferramenta interativa em formato de mapa que reúne informações de organizações de base comunitária que trabalham com produtos da Amazônia advindos da agricultura familiar, do extrativismo e de outras atividades sustentáveis. O painel traz a localização dessas organizações, assim como informações gerais relacionadas à produção e aos principais gargalos e desafios enfrentados pelas comunidades, da coleta do produto até a comercialização. Além disso, o painel informa a infraestrutura que as organizações possuem, políticas públicas que acessam, parcerias ou assistências e as pressões e ameaças sofridas nos territórios onde estão situadas. De acordo com a consultora da Iniciativa de Governança Territorial do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o IDESAM, e uma das organizadoras do painel, Tayane Carvalho, o mapa vai ajudar as cadeias socioprodutivas a se conectarem umas com as outras e a criarem novas oportunidades de negócios. Ela diz que uma associação que produz açaí, mas não tem equipamento para beneficiá-lo, pode verificar no mapa se há alguma agroindústria próxima e, assim, entrar em contato para tentar vender o seu açaí em grão para essa agroindústria, evitando, assim, estar à mercê de atravessadores que, em geral, são os principais compradores de produtos do extrativismo e que pagam preços injustos ou muito baratos. Qualquer pessoa que trabalhe com bioeconomia e cadeias produtivas na Amazônia ou que tenha interesse no tema pode se beneficiar com o painel. O diferencial da ferramenta está na reunião, em um único local, de dados relacionados às cadeias produtivas do Interflúvio Purus-Madeira em formato de mapa. O painel também pode auxiliar uma empresa que comercializa produtos do extrativismo amazônico e que esteja buscando mais fornecedores. Ao acessar as informações da organização, ela pode verificar o que é produzido e também obter o contato de algum membro representante da organização. Instituições que tenham ou queiram desenvolver projetos específicos com determinada cadeia produtiva podem verificar no painel uma determinada associação que esteja desenvolvendo essa mesma cadeia e que precisa de assistência para desenvolver determinada fase da cadeia e assim por diante, explica Tayane Carvalho. Até o momento, o painel mapeia informações de 15 organizações em 6 municípios da área de influência da BR-319. Essas organizações produzem itens diversos da agricultura familiar, como pescado, produtos in natura e beneficiados provenientes do extrativismo, como açaí, castanha da Amazônia, buriti, cacau, tucumã, óleo de andiroba, óleo de copaíba, farinha, entre outros. Algumas organizações também realizam manejo florestal sustentável e comercializam madeira serrada ou produtos e artesanatos feitos a partir da madeira proveniente do manejo florestal. Segundo Tayane Carvalho, a maioria dessas organizações é pouco conhecida e tem dificuldade em acessar o mercado por motivos de logística, falta de acesso à infraestrutura, equipamentos e dificuldade de acessar políticas públicas. Por meio do painel, é possível saber em que local essas organizações estão, o que elas produzem e ainda uma breve descrição dessas dificuldades para que os órgãos públicos ou privados, se interessados, possam desenvolver projetos que amenizem esses gargalos e fortaleçam o desenvolvimento das cadeias produtivas na região do Interflúvio Purus-Madeira. Você pode acessar o painel através do site do Observatório BR-319. Acesse www.observatoriobr319.org.br ou www.observatoriobr319.org.br/sociobiodiversidade. Esta foi a matéria de destaque do informativo número 41 do Observatório BR-319.
E o título da matéria da seção Interior em Foco do informativo número 41 do Observatório BR-319 é: produtores de borracha da BR-319 relatam conquistas e desafios do extrativismo na Amazônia. Seringueiros foram ouvidos durante o primeiro grande encontro estadual do extrativismo da borracha, que aconteceu em Manaus, em março. Dificuldade para o escoamento da produção, a ameaça do desmatamento e a importância da cadeia da borracha nativa para as comunidades da Amazônia foram os principais temas levantados pelos produtores de borracha. Mais de 100 lideranças, entre representantes de associações e seringueiros baseados em municípios da área de influência da rodovia, participaram do primeiro grande encontro estadual de extrativismo da borracha. O evento, promovido pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas e WWF Brasil, foi realizado para fortalecer a cadeia produtiva na região. Um dos participantes foi Francisco Leandro, presidente da Associação dos Produtores Agroextrativistas de Canutama, a ASPAC. A Associação do Médio Purus produziu cerca de 20 toneladas de borracha em 2022, o que rendeu R$ 220 mil para 48 famílias associadas à organização. Apesar da boa produção, o impacto do desmatamento e das invasões de terra na área de influência da BR-319 preocupam. Ele diz: a gente sofre grande influência do avanço do desmatamento em virtude da chegada do asfaltamento da rodovia. Tem bastante invasão de terra, principalmente no sul de Canutama, em direção à saída do município, na direção dos nossos seringais e castanhais. A gente luta para que aconteça a pavimentação da rodovia, mas sabemos que isso deve seguir regras para proteger a floresta. Quando a indústria tem um pouquinho de pressa, não tem como. Tem que aguardar o barco, relatou. O escoamento até Manaus leva de 5 a 6 dias. Algumas embarcações se recusam a transportar mercadoria por causa do forte cheiro da borracha. Com a BR-319 trafegável, levaria até 24 horas. Em Manicoré, a Associação de Produtores Agroextrativistas do Igarapézinho, a APAIGA, enfrenta os mesmos desafios. Saindo de casa, eu tenho que levar 2 roupas, uma para dirigir a moto e a outra para me vestir lá na cidade, para eu não andar sujo de barro, comenta o presidente da APAIGA, Raimundo do Carmo Nascimento. A APAIGA produziu 16 toneladas de borracha em 2022, gerando R$ 200 mil para 124 famílias de 17 comunidades. Essas comunidades escoam a produção pelo rio Madeira, por meio de canoa ou rabeta. Por outro lado, o asfaltamento da BR-319 traz um temor de mazelas como invasões, grilagem de terra e desmatamento, que ameaçam as áreas protegidas, como lembra Francisco. O desmatamento vem aumentando bastante, até mesmo bem próximo à área de várzea, que é onde estão os principais seringais, já vem acontecendo isso, destacou. Esta foi a seção Interior em Foco do informativo número 41 do Observatório BR-319. A seção Ciência do informativo número 41 do Observatório BR-319 trouxe o artigo de título: De vampiros eles não têm nada. Quem são os morcegos da BR-319? Em silêncio na escuridão, voando alto sobre as nossas cabeças enquanto dormimos. Seriam os morcegos os animais terrestres com os quais menos temos contato? Os morcegos, assim como cães, botos e você que está ouvindo esse texto, são mamíferos. Mamíferos são aqueles animais que dependem do leite de suas mães quando nascem, até conseguirem se alimentar sozinhos e se tornarem independentes. Mas uma coisa separa os morcegos do resto dos mamíferos, incluindo você: a habilidade de voar. No Brasil, temos 182 espécies diferentes de morcegos que comem uma variedade imensa de alimentos. Já no trecho da BR-319, entre Manaus e Humaitá, os pesquisadores que estudam esses animais identificaram pelo menos 31 espécies, e a maioria delas são bem diferentes dos vampiros, pois não gostam de se alimentar de sangue. As espécies de morcego identificadas na BR-319 preferem comer carapanãs, piuns, mariposas e outros insetos que incomodam muito durante a cheia e a seca. Sem a existência dos morcegos, esse incômodo poderia ser ainda maior. Outros morcegos preferem coisas mais suculentas e doces, como as frutas. Jambo, buriti e banana são um banquete para algumas espécies que ocorrem ao longo da rodovia. Ainda tem aquelas espécies que preferem se alimentar apenas da parte mais doce da floresta, o néctar. Com esses diferentes hábitos alimentares, é evidente a importância dessas espécies para o ambiente.
Elas podem controlar as populações de insetos, dispersar sementes depois de comer os frutos e ainda polinizar as flores que elas utilizam para se alimentar do néctar. Depois dessas informações, imagine como seria a floresta se eliminássemos todos os morcegos que vivem lá. Mas a vida dessas espécies não se resume a apenas comer. De uma maneira muito curiosa e de um jeito único, os morcegos se reproduzem, abrigam e criam seus filhotes. Em breve, todas essas informações e muitas outras curiosidades sobre esses animais que vivem em silêncio e na escuridão da BR-319 estarão disponíveis e você vai poder conferir no livro que será lançado em 2 línguas, em uma língua indígena e na língua portuguesa, as características biológicas de cada espécie e sua importância para o ambiente, além de várias fotos para conhecer mais sobre esses seres incríveis e não vampiros. Este artigo é de autoria da bióloga Daniela Bola, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e de Sérgio Santorelli Júnior, também biólogo e pesquisador vinculado à Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, no campus Humaitá, através do Programa de Fixação de Recursos Humanos do Interior do Estado, pela FAPEAM, o Profix, edital 009/2021. Esta foi a Seção Ciência do informativo número 41 do Observatório BR-319. Agora vamos à seção de monitoramentos. Começando com os dados de desmatamento correspondentes ao mês de fevereiro de 2023. Em fevereiro de 2023, a Amazônia Legal apresentou aumento de 7% no desmatamento em relação ao mesmo mês de 2022. Entretanto, Amazonas, Rondônia e os municípios da BR-319 apresentaram redução no desmatamento para esse mesmo período, que foram respectivamente de 26%, 28% e 19%. 2 municípios da BR-319, entre os 13 monitorados, apresentaram aumento no desmatamento em comparação a fevereiro de 2022. O município que mais desmatou no período foi Canutama, com 1.032 hectares de área desmatada, ficando na 10ª posição do ranking dos municípios mais desmatados da Amazônia Legal em fevereiro de 2023. Em comparação ao mesmo mês de 2022, tanto Canutama como Humaitá apresentaram aumentos significativos de desmatamento, sendo 814% Canutama e 918% Humaitá. Lábrea, Porto Velho, Tapauá e Manicoré foram os municípios que apresentaram redução de desmatamento, com destaque para Lábrea, que registrou queda de 72%. Apesar disso, o município ficou na 3ª posição entre os municípios da BR-319 que sofreram mais desmatamento em fevereiro desse ano. Altazes, Beruri, Borba, Careiro, Careiro da Várzea, Manaquiri e Manaus apresentaram desmatamento zero em fevereiro de 2023, com destaque para Manaquiri, que desde 2010 nunca registrou desmatamento no mês de fevereiro, e Borba, que há 8 anos também não tem registro de áreas desmatadas nesse período. Em relação a áreas protegidas, 2 unidades de conservação apresentaram desmatamento em fevereiro: a Reserva Extrativista Jaci-Paraná, com 6 hectares, e o Parque Nacional Mapinguari, com 4 hectares. Em relação às terras indígenas, 2 apresentaram desmatamento. A terra indígena Tenharim Marmelos Gleba B, que ficou na 1ª posição entre as TIs mais desmatadas em toda a Amazônia Legal no mês de fevereiro, com 76 hectares de desmatamento, e a TI Apurinã, quilômetro 124 BR-317, que registrou 5 hectares de área desmatada. Agora vamos aos dados de focos de calor correspondentes ao mês de fevereiro de 2023. No segundo mês de 2023, todas as regiões monitoradas pelo Observatório BR-319 apresentaram aumento no número de focos de calor em relação a fevereiro de 2022. Os aumentos foram de 20% na Amazônia Legal, 72% no Amazonas, 65% em Rondônia e 113% nos municípios da BR-319. 5 dos 13 municípios monitorados apresentaram aumento no número de focos de calor em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Lábrea liderou o ranking com 9 focos, seguido por Canutama e Porto Velho, onde cada um registrou 3 focos de calor. Já Manicoré teve o mesmo número de focos que em fevereiro de 2022. Altazes foi o único município a apresentar redução no número de focos de calor quando comparado ao mesmo mês de 2022, mas também integrou os destaques positivos do mês,
junto com Beruri, Borba, Careiro da Várzea, Manaquiri e Manaus, que não apresentaram focos de calor em fevereiro. Em relação às áreas protegidas monitoradas pelo Observatório BR-319, nenhuma apresentou focos de calor em fevereiro de 2023. Esta foi a seção Monitoramentos de Desmatamento e Focos de Calor do informativo número 41 do Observatório BR-319. Lembrando que os dados correspondem a fevereiro de 2023. Agora vamos à seção final do informativo Observatório BR-319, número 41, com o Minuto BR. A terra indígena Jacareúba-Catauixi, entre Canutama e Lábrea, teve sua portaria de restrição de uso renovada depois de mais de um ano sem proteção. A decisão foi oficializada pela portaria número 626 da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, publicada no Diário Oficial da União, no último dia 10 de março. A medida restringe o acesso, locomoção e permanência no território que abriga povos indígenas isolados, os Catauixi. A medida foi recebida com satisfação e otimismo pelo Observatório BR-319, pois a TI é um dos territórios monitorados pela rede e sofre forte pressão de desmatamento ilegal, queimadas, grilagem, mineração ilegal, entre outras ilegalidades. Benjamin Afonso Neto é o novo superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, no Amazonas. O amazonense, de 49 anos, é formado em Física pela Universidade Federal do Amazonas e iniciou sua trajetória na corporação em 1994 e já atuou como chefe do núcleo administrativo e financeiro, chefe do 3º Distrito Regional e chefe substituto do Núcleo de Operações. O Ministério Público Federal pediu à Justiça Federal que aplique multa à mineradora Potássio do Brasil por descumprir decisão judicial que ordenou à empresa a retirada de suas placas do território indígena Soares Urucurituba, em Altazes, no Amazonas, que fica a 150 quilômetros da capital, Manaus. O MPF também aponta que a empresa tem desrespeitado reiteradamente os direitos do povo Mura, inclusive com auxílio de forças policiais locais, mas sem a devida autorização judicial. O órgão requer a aplicação de multa fixa de R$100 mil, mais R$50 mil por dia, em que a empresa não atender a ordem de retirada da região. O trecho do meio da BR-319 voltará a ser gerido pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Transportes, o DENIT, no Amazonas. A determinação é do ministro dos Transportes, Renan Filho. A medida faz parte de um projeto que estuda gerar menos impacto e trazer mais melhorias à população que utiliza a rodovia. Desde o dia 17 de março, moradores da TI Caripuna, em Nova Mamoré e Porto Velho, sofrem com alagamento provocado pelo transbordamento do rio Jaci-Paraná. Famílias inteiras ficaram desabrigadas, o que levou ao deslocamento de, sobretudo, idosos para a capital e outros pontos do território. O MPF pediu providências à FUNAI, Defesa Civil de Rondônia e ao Distrito Sanitário dos Caripuna. E é isso. Por enquanto eu fico por aqui. Se quiser saber mais sobre mais notícias desta edição, acesse o nosso site na internet através do endereço www.observatoriobr319.org.br. Obrigada por nos ouvir e até a próxima.